Meus irmãos, em Lucas, capítulo 4, versículo 33, fala que havia um homem dentro da sinagoga e ele começou a falar coisas com Jesus. Ele não gostou de Jesus estar ali ensinando todas aquelas pessoas. E eu fui estudar mais sobre isso, meus irmãos. A sinagoga, antigamente, o nome sinagoga era a igreja, como a igreja que nós temos hoje, que nós vamos hoje. E o que essa palavra missionária Neide veio refletir? Sabe o que, meus irmãos, que veio a refletir? Que o demoniado, aquele homem demoniado, ele estava na sinagoga, que era na igreja. Ele estava demoniado dentro da igreja e Jesus dentro da igreja começou a ensinar aquele povo e ele começou a agredir em palavras Jesus. E ele reconheceu que Jesus era o Santo de Deus. E essa palavra, meus irmãos, abre muito nossos olhos espirituais para nós vigiar dentro da igreja. Porque o diabo, ele pode estar dentro da igreja, ali, e falando besteira em nossos ouvidos. O diabo, ele foi ali até Jesus e falou pessoalmente, mas ele, hoje em dia, ele não vem com imagem de homens, ele vem ali, pode vir com a voz sussurrando no teu ouvido, pode ele também usar alguém ali dentro para te agredir, para me agredir. E nós temos que ter essa sabedoria, meus irmãos, de nós, quando vê alguém nos agredir com palavras, vir se desfazer de nós dentro da igreja, vir falar mal de nós dentro da igreja, em vez de nós brigar, em vez de nós rebater com a mesma coisa, na mesma moeda, não. A gente tem que ir para o joelho, meus irmãos, porque demônios só é derrubado com joelhos. Às vezes aquela pessoa não tem culpa, meus irmãos. Às vezes aquela pessoa não está entendendo que é o inimigo que está usando a mente dela para ela pensar coisas negativas contra a tua vida, contra a minha vida. Às vezes aquela pessoa não está com o olhar espiritual aberto para enxergar, porque o diabo, ele não tem raiva daquele que está fazendo o errado, ele tem raiva daquele que está fazendo o bem, aquele que está prosperando diante de Deus, prosperando em sabedoria, prosperando em falar de Deus, em fazer a vontade de Deus. O inimigo, ele fica revoltado. E o que ele faz? Ele usa pessoas. E se a gente não tiver com a visão espiritual aberta, meus irmãos, nós vamos brigar com pessoas. E ali nós vamos fazer a vontade do inimigo. O que nós temos que fazer? Orar a Deus. Se alguém estiver te afrontando dentro da igreja, estiver ali te fazendo algum mal para mim, é difícil, meus irmãos, nós suportar, né? Mas olha, vale a pena nós suportar no joelho, orar a Deus e dizer: Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor, me ajuda, Senhor, toma a vida dessa pessoa, abre os olhos espirituais dela, abre os olhos espirituais dele, para que ele possa ver que eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Não a gente afrontar também, meus irmãos, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está ali em todo canto, ele está dentro das igrejas, ele está no lar da gente, até no meio da família. Muitas das vezes está ali aquela família almoçando, está aquela alegria, e Satanás entra dentro de na mente de e começa a falar coisas, e aquela pessoa de repente começa a brigar com um ente da família, e aquele almoço começa a virar uma confusão, e aí a gente fica sem entender, diz: meu Deus, tá tudo bem, por que isso? Às vezes é um casal, tá o marido e a mulher, e de repente um cisma e começa a se afrontar, e não fica sem entender. Mas sabe o que é isso? Satanás, meus irmãos, ele entrou na igreja. Imagine dentro da tua casa, imagine no meio da tua família. Então vamos ter sabedoria do céu, orar a Deus para Deus nos proteger, nos livrar, e nós ver as coisas com olhar espiritual, porque se a gente olhar com o olho carnal, a gente vai brigar.
Mas se olhar com o olho espiritual, nós vai enxergar que Satanás está usando aquela pessoa, nós vai clamar a Deus e nosso Deus desce do céu com a ajuda dele e aquilo é repreendido e o nome dele é glorificado. Amém, meus irmãos? A paz de Deus para todos, que o Senhor Jesus venha nos dar um dia maravilhoso na santa presença de Deus.